curso online, né? E é um teste mesmo para a gente ver se dá certo, para poder até abrir em outras turmas essa nova possibilidade, para que até facilite quem mora mais longe, no caso, né, do Marcos, da Renata que mora em outra cidade, não sei se tem outras pessoas que também moram em outra cidade, mas de ficar um acesso mais fácil, a gente garantir que as pessoas que desejem consigam fazer o curso, né? Bom, meu nome é Carla, eu já estou no centro, acho que uns 10 anos quase, né, Salete? Nem sei, já perdi as contas. E comecei como vocês, né, então como frequentadora, aí fui fazendo os cursos, aí a gente sempre vai sendo convidado para fazer mais uma coisinha, começa dando passe, organizando as coisas, e aí quando a gente vê, a gente já está aqui contribuindo com o nosso conhecimento, né, então, assim, o que a gente gostaria de deixar claro, eu e o Wagner, é que mesmo sendo online, o que a gente pretende é que esse curso seja, assim, bem leve, bem gostoso, que vocês possam participar, que vocês possam fazer perguntas sem assim, receio, porque é um curso que, de verdade, a gente vai construindo junto nesse sentido. Quando ele é presencial, e o Marcos conseguiu participar conosco um pouquinho, né, aí a gente... ele sabe o quanto a gente conseguia conversar durante a aula. Por quê? Porque não adianta a gente só apresentar um conteúdo que não ficou bem compreendido. Então, é o momento de trazer todas essas dúvidas para a hora do curso, tá bom? Normalmente, o curso, ele é dividido em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A, ela fala um pouco mais sobre o mundo espiritual, baseado mais no livro dos Espíritos, e a parte B vai falar um pouco mais do Evangelho. Então, vai trabalhar um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho dessas obras básicas que serão trabalhadas ao longo de todos os cursos e que, na verdade, norteiam o nosso trabalho, que é na base sobre as obras do Allan Kardec, principalmente, tá? E a gente tem uma leitura, um livro que a Salete já até colocou no grupo do WhatsApp. Então, por semestre, normalmente a gente tem uma leitura. No básico 1, a gente tem o Sinal Verde, que vai ter a leitura, que é um livrinho super, assim, gostosinho, que ele é de mensagens diárias. Então, é um livro, assim, que você pode abrir aleatoriamente num dia e ler aquela mensagem, aí no outro dia ler outro, e a gente vai trabalhar um pouquinho com esse livro, nesse semestre como uma das leituras, tá certo? O resto a gente vai passando ao longo do semestre para que também não fique muita informação. Mas, assim, eu gostaria, assim, de conhecer vocês também, eu e o Wagner, né, conhecer vocês um pouquinho, para saber, assim, se vocês já tiveram algum acesso, se vocês já frequentavam algum centro espírita ou frequentam, se vocês já leram alguma coisa sobre o livro dos Espíritos, enfim, o Evangelho. Eu sei que alguns frequentam mais o centro e já têm uma profundidade maior de conhecimentos, mas para a gente poder saber e conhecer um pouquinho melhor vocês, né? E eu acho que o mais importante é vocês pensarem por que vocês estão aqui hoje. Então, quando a gente se propõe a fazer um curso, né, a tentar aprender alguma coisa sobre um assunto, a primeira motivadora é a gente ter esse interesse, né? Então, é muito importante que vocês tenham claro dentro de vocês o objetivo, né? Por que vocês estão aqui? Por que vocês acham que vale a pena fazer o curso? E aos poucos a gente vai tentando mostrar como isso também vai ser importante para vocês, tá certo? A Salete também compartilhou com vocês o livro onde a gente se apoia para criar os slides para desenvolver as aulas com vocês. É lógico que a gente sempre traz mais coisas, e agora, aproveitando que a gente está online, vai ficar muito mais fácil para passar trechos de vídeos também, que às vezes a gente não fazia isso no presencial, a gente colocar outras coisas, outras novidades aí que a gente vai poder estar desenvolvendo com vocês, tá bom? Mas inicialmente eu acho que é isso, e eu gostaria, assim, que quem quiser poder se apresentar, até para todo mundo poder começar a se ver e se conhecer.
E quem quiser falar, a voz é de vocês agora. Não sei se o Wagner quer falar também, Wagner. Somos, Wagner. O Wagner, ele começou ano passado, ele ainda está cursando o mediúnico, né, Wagner? E ele entrou meio para substituir uma outra pessoa, e no fim ficou, e agora já está topando uma turma nova. Então é isso aí, né, Wagner? A gente vai construir esse curso juntos. Alguém gostaria de se apresentar, falar alguma coisa, o que tem de conhecimento, se frequenta, enfim, se já leu alguma obra? Qualquer coisa, até falar um pouquinho de vocês, para a gente também ir se conhecendo. Bom, vou falar então, tudo bem? Eu sou a Viviane, eu tenho 44 anos, frequento aqui a Casa Chico Xavier, né, há algum tempo, depois da pandemia, não estou conseguindo ir, né, porque eu comecei faculdade e tudo, comecei o curso, né, é presencial, depois a gente teve que interromper, por conta da pandemia, e por conta da faculdade eu não consegui mais voltar no presencial. Né? E aí o Rogério postou lá no nosso grupo sobre o curso online com vocês, né? E eu fiquei bastante interessada, porque assim, né? Eu faço as aulas da faculdade na semana, mas aí eu vou reservar a segunda para fazer o curso aqui com vocês. Vou contar só um pouquinho da minha história de como eu cheguei até o espiritismo, né? Eu perdi a minha mãe tem cerca de 3 anos, né? E eu fiquei um pouco relutante em aceitar isso. E lendo sobre a doutrina espírita, eu achei assim um consolo, sabe? Um pouco de explicação para as coisas, porque aquela fé da gente pedir tanto, né? Pela vida da pessoa, e aí a pessoa vai embora e você fica, mas por quê, né? Por quê? Por quê? Por quê? E aí é um consolo saber, né? Que a minha mãe, meu pai, outros entes queridos, eles continuam, né, vivos. E aí eu tenho bastante interesse em me aprofundar, né, na doutrina espírita para aprender um pouco mais. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada. Obrigada a vocês pelo interesse, pela disponibilidade. Muito bacana. A gente só está retribuindo o que a gente recebeu. A gente recebeu Tá? isso de alguém, então agora hoje a gente está retribuindo, porque a gente teve esses instrutores que tiveram toda a paciência do mundo com a gente, né? Então é uma forma de retribuir. Legal.
Mas alguém gostaria de falar? Não é obrigatório, tá, gente? Também pode ser que vocês queiram ir falando ao longo do curso, isso não é... Oi? Meu nome é Josiane, aliás, todo mundo já sabe, perdão. Eu também frequento o Espiritismo já tem, acho que 10 anos. Parei um pouco, porque eu tive meus filhos, e ficou mais difícil de eu estar presente, né? Uhum. E voltei, tem 2, 3 anos, eu acho que eu voltei de novo, mas assim, um tempo, aí eu paro, porque meus filhos eram pequenininhos, agora que eles estão crescendo, e eu consigo agora frequentar. Eu tive vários problemas aí, pessoais, que eu tive que voltar, realmente. Eu gosto do espiritismo, porque foi onde eu me encontrei. Eu já frequentei várias denominações, mas foi onde eu me senti em casa, onde eu tive um entendimento maior da palavra de Deus, né? Eu me sinto bem lá, é onde eu entendo melhor. Não consegui ler, eu pego os livros, eu até comentei com a Miriam, eu frequento a casa Chico Xavier, né? Teve a última palestra agora, eu falei para a Miriam que toda vez que eu começo a ler alguma coisa, me dá muito sono. E a correria do meu dia a dia também, trabalhar e cuidar dos meus filhos, então fica muito mais difícil de eu estar lendo, porque é muito corrido mesmo. Sei que a gente tem que tirar um momento para Jesus, mas corrido demais. Mas o pouco que, assim, tem que me esforçar muito mais, né? Mas o pouco que eu consigo, eu entro em oração. E para mim ler, assim, desde criança sempre foi muito difícil. Eu sempre gostei de aula teórica, porque me dá uma certa irritação ler, sabe? Eu não tenho paciência. Mas, Ô, Josiane, mas agora a novidade é que nós temos vários livros que são audiobooks. Isso, falaram já. E que tem as radionovelas, então, que, por exemplo, o livro dos Mensageiros, do Nosso Lar, que a gente pode ir escutando as radionovelas enquanto a gente faz as nossas tarefas de casa, por exemplo. Você está fazendo comida, você está lavando uma louça, está nos seus afazeres e você está escutando, então você não precisa necessariamente parar o que você está fazendo para, por exemplo, como ler um livro, que aí você tem que parar tudo o que você está fazendo. Então, hoje é bom porque essa tecnologia veio para nos ajudar também. Graças Então, a a gente Deus, também né? vai colocando isso no grupo, a gente já colocou alguns, né, e a gente vai colocando aos poucos, para ajudar, né, e a gente sabe que a leitura às vezes cansa, e se a gente vai pegar uma leitura mais densa no fim do dia, realmente a gente dorme, né, isso é normal, mas que bom que você não desistiu, que você está aqui com a gente. Não desisti, não. Eu Seja achei bem-vinda. maravilhoso vocês terem aberto, né, essa oportunidade, porque presencial para mim é meio que impossível. Sim, por causa de filhos, nós sabemos, né, o deslocamento, Obrigada, tudo viu? isso, né? Muito obrigada. Imagina. Mas alguém gostaria de se colocar, de falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Oi, eu sou o Guilherme, essa é a Valquíria. Olá. Você deve conhecer mais ela, né? Porque eu não costumo ir com tanta frequência, mas a minha família, minha mãe, minha tia já são do espiritismo, frequentam centros, trabalham, inclusive. A primeira vez que eu estou fazendo curso, elas sempre me indicaram, sempre fui orientado a fazer, mas agora eu quero aprender mais e usar aí para o dia a dia, né? É isso. Ai, que bom. Prazer, viu, gente? Prazer, Guilherme, seja bem-vindo. Ela não consegue, Wagner. Ela é muito tímida. Eu sou tímida, desculpa. É o avesso do seu irmão. Pronto, meu nome é Valquíria, sou irmã do Wagner. Primeira vez que eu tento fazer um curso, mas já li alguns livros, já ouvi alguns livros e gosto muito. Tenho meus livros favoritos, tem uns que eu quero muito, mas eu quero estar mais preparada para ler, que pelo nome eu já percebi que é bem forte. Mas quero
aprender muito. Fiquei muito feliz do curso online, vai ser bem mais fácil de participar. Eu adoro a casa, eu me sinto muito, muito bem lá, gosto bastante. Só tenho a agradecer a todos. Que bom, seja bem-vinda, então. Obrigada. Abrir as câmeras, né? Quem tá com a câmera fechada. Mais alguém gostaria de falar alguma Sim. coisa, se apresentar? Oi, meu nome é Renata, sou esposa do Marcos, e essa aqui é a Sofia. Cresceu, hein? Tá enorme, fez 5 anos. Nossa. Eu já frequento os centros espíritas há algum tempo, e nunca fiz o curso, mas sempre gostei, sempre tentei ler um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? E é isso, tô com um pouco de vergonha. Imagina. Às vezes a tela às vezes envergonha, né? Às vezes a gente fala no computador, mas fiquem à vontade, tá bom? Eu tô bem animada. Que bom. Gente, quero ver a Sofia. Cadê a Sofia? Nossa, Princesa linda, que saudade que a tia tá. boa noite. Coisa gostosa. E aí, Salete? Tudo bem? Mais alguém gostaria de falar, se apresentar? Senão, não tem problema, a gente começa. Oi, boa noite. Boa Eu me noite. chamo Deise, eu frequento o cristão, né, quando eu consigo, porque eu tenho um problema sério com o tempo, né. Hoje, inclusive, eu nem conseguiria estar online, porque eu trabalho até 9h30 da noite na segunda-feira, até conversei com a Salete sobre isso. Né, porque quando eu vi que teria online, eu achei magnífico, mas justo calhou de cair na segunda-feira, que é o dia que eu chego mais tarde, né, mas aí como eu tive um imprevisto hoje, acabei não indo trabalhar, aí eu falei, não, né, vou entrar pelo menos hoje, né, vou entrar online para conhecer o pessoal, me apresentar e tudo mais. Eu já faço um curso online pela Universidade Livre do Espírito de Salvador, eu já estou no 2º semestre, né, o ano passado eu comecei, mas minha cabeça não estava muito boa com aquela questão de pandemia e tudo mais, então eu acabei parando e esse ano eu retomei. Tentei fazer o ano passado com vocês também presencialmente, mas a minha disponibilidade de tempo foi péssima, então não consegui. Eu espero, né, tô assim, muito otimista, espero conseguir acompanhar. Eu conversei com a Salete, que se eu não conseguir entrar online na segunda, eu pego as gravações e vou acompanhando. Bom? Certo. E eu agradeço a oportunidade. E aí, Deise, porque às vezes podem surgir perguntas, né? E aí eu e o Wagner estamos à disposição, você pode colocar no grupo, se não quiser colocar no grupo, quiser mandar uma pergunta individual para mim ou para ele, a gente responde, tá bom? Porque às vezes, como você vai assistir a aula depois, pode ser que tenha algum pedacinho que você queira, que você não entenda, ou enfim, surge alguma pergunta, alguma curiosidade mesmo, né? Então, aí a gente pode fazer assim também, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom. Tá ótimo, então, obrigada. Mais alguém? Se não, acho que a gente pode começar. Bom, então, a gente sempre começa com uma oração, e é o que o Wagner falou, da questão da proteção espiritual, e é bom porque a gente vai estar unido num pensamento, e essa oração vai chegar nos lares de vocês, né, então vai chegar até a casa de vocês, porque tudo é pensamento, e aos poucos a gente vai entendendo o que é esse tudo é pensamento, mas a oração, e eu vou usar uma fala do seu Cristóvão, que é uma pessoa queridíssima lá do Centro Espírita, que ele falava que a oração é como um feixe de luz, como se fosse um feixe de luz saindo da nossa mente, assim, então a gente tem que imaginar como se fosse um grande holofote, mirando para o alto,
que aí ela vai, como o Wagner falou, até outros países, se necessário, se essa for a intenção. Então, para quem se sentir confortável, eu vou pedir para fechar os olhos, né, para a gente iniciar. A gente sempre é bom fazer uma respiração um pouco mais tranquila, né? Senhor meu Deus, amado Mestre Jesus, estamos aqui começando mais um curso, mesmo não estando no centro espírita, mas sabemos que todas as intenções são boas, que esse aprendizado, mesmo à distância, possa nos unir e nos deixar cada vez mais próximos, mas principalmente, Senhor, próximos da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos, próximo das Tuas lições e dos Teus passos, que a gente possa compartilhar os nossos saberes, compartilhar as nossas dúvidas, e que principalmente, Senhor, que o Senhor inspire a cada um de que está aqui, trazendo-lhe sempre perseverança, paciência, que eles possam, apesar das dificuldades diárias, reservarem esse tempo para que possamos estar juntos, sempre aprendendo um pouquinho mais e compartilhando um pouquinho mais. Aproveito, Senhor, para pedir a Ti e a toda espiritualidade que adentre a todos esses lares, iluminando cada parte desses cômodos, das casas onde moram, iluminando principalmente cada parte de sua mente e de seu coração, para que possamos assim estarmos munidos desta fé e dessa esperança e desse grande amor que sempre abastece a todos nós. Agradecemos ao Pai mais uma vez pela oportunidade de aprendermos, oportunidade de caminharmos, oportunidade de estarmos aqui para mais um dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Oficialmente aberto o nosso curso agora, com as bênçãos de Deus e de Jesus. Então eu vou compartilhar a tela, Wagner, se tiver perguntas no chat ou se vocês quiserem falar, como eu não estarei enxergando vocês, aí vocês vão me sinalizando, tá bom? Tá? Hoje, na verdade, não. Só se eu tentar compartilhar aqui, deixa eu ver. Não, você pode ler para mim, se tiver alguma pergunta, tá bom? Você pode interromper, por favor. Você vai ser assistente palco. Isso mesmo. Só hoje, hein? Só hoje, porque amanhã, na próxima aula, você vai estar no palco junto comigo. Pensa o quê? Bom, gente, hoje, na verdade, essa aula de apresentação e a gente conhecer um pouquinho as obras básicas do Espiritismo. Nós chamamos de obras básicas do Espiritismo as obras que foram organizadas por Allan Kardec. Nós teremos aulas mais específicas para falar dele, mas o Allan Kardec, ele é o grande decodificador de todas as obras espíritas, é ele que trouxe luz ao Espiritismo, né? Ele que trouxe, que fez com que o Espiritismo emergisse, com que que os espíritos conseguissem se apresentar e apresentar o que é o mundo espiritual, enfim, a existência desse plano que até então era desconhecido em praticamente toda a humanidade, né, a sociedade como forma geral. E só uma curiosidade do Allan Kardec, ele não psicografava. Então, muitas pessoas acham que ele era igual ao Chico, que ele
recebia lá os mentores e ele fazia as psicografias, não. O Allan Kardec, ele foi responsável por organizar e decodificar. O que isso significa? Ele que organizava as perguntas que eram feitas para os espíritos, e os espíritos, através de vários médiums, respondiam às perguntas que ele fazia. É claro que quando a gente vai estudar as obras, e nós vamos estudá-las de uma forma mais pausada ao longo de todos os cursos, nós percebemos que tem realmente uma inteligência maior até pela organização das perguntas. Então, quando a gente vai pensando que ele provavelmente recebeu toda essa intuição, não numa forma de uma mediunidade, como a gente poderia falar, plena, né, recebendo através de psicografias, mas através de uma intuição que ele conseguiu também fazer as perguntas certas, para que todas essas obras dele conseguissem mostrar as várias facetas do mundo espiritual, tá? Então, eu vou mostrar algumas das obras básicas. Nossa, cadê? Tá aqui. E que a gente chama disso, de obras fundamentais, tá? A gente também vai ouvir o termo como codificação espírita. Codificação por quê? Essa palavra vem realmente de código. Código por quê? Através dessas perguntas que foram feitas, que o Kardec foi fazendo de uma forma sistemática, para provar que o mundo espiritual ele existe, né, que não era charlatanismo, que não era falso, tudo que estava sendo dito. O nome dele, real, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas todo mundo, ele se escolheu o nome de Allan Kardec, um pseudônimo. E por que ele escolheu um pseudônimo? Ele escolheu um pseudônimo porque o Hippolyte já não está aparecendo? Ué, tá falando que eu estou compartilhando uma janela. Bom, então vamos começar tudo de novo. Mas eu só apresentei um. Vou compartilhar uma janela. Agora vocês estão vendo? Tá. Eu estava na primeira, tá? Vou pôr. Deixa eu só fechar aqui. Então, Allan Kardec... Ué? O que está acontecendo? Deixa eu interromper de novo. Por que não está compartilhando a tela cheia? Uma janela. Uma janela, a opção do PowerPoint, compartilhar. Sim, eu também não estou entendendo. Vocês estão vendo a tela inicial, que tem o Allan Kardec e os 5 livrinhos? Tá, então vamos ver. Passou a tela? Mudou? Fiz a tela cheia. Como cancela essa apresentação? Interromper compartilhamento? Aonde? Ah, agora eu entendi. Então, pera lá. Agora eu entendi. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Você não quer compartilhar e eu vou falando, então? Tá.
Você pode me colocar, às vezes, como apresentadora, às vezes não é isso? Porque eu estou, acho que, como convidada também, não é? Eu te mandei no WhatsApp. Tá bom. Então, Allan Kardec, ele escolheu esse pseudônimo porque ele, na verdade, já era um professor e ele já tinha publicado várias obras. Então, para não confundir a parte de que ele era um pedagogo e escritor e educador, que ele já tinha publicado várias obras, ele não quis misturar os seus dois como se fossem trabalhos. Então, os livros que eram de autoria pedagógica dele, ele assinava como Hippolyte Léon Denisard. Os livros que eram todos destinados à doutrina espírita, ele escolheu o nome de Allan Kardec. Quando a gente for estudar a biografia dele, aí a gente vai entender um pouquinho mais tudo isso, tá? É só uma curiosidade. Conseguiu compartilhar? Vou de novo tentar compartilhar. Mandei. Vocês estão vendo a minha tela, Obras Básicas do Espiritismo? Então? Sim, Vocês estão enxergando, gente? Estamos enxergando. Tá, então eu vou seguir assim, sem pôr no modo apresentação, por enquanto. Quando eu mudo os slides, vocês estão vendo eu mudar os slides? Sim. Tá bom. Então, por enquanto, a gente vai seguindo assim, até que o Wagner consiga aí também me ajudar. Bom, o primeiro livro dele, eu sei que vai ficar um pouquinho menor para vocês, tá bom? Mas o primeiro livro deles foi o Livro dos Espíritos, o primeiro livro publicado. E o Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 1857, e que ele estabelece nesse livro os princípios da doutrina espírita. Então, qualquer pergunta que você queira saber sobre o mundo espiritual, lá você vai encontrar a resposta, né? E o Livro dos Espíritos, ele é separado em capítulos, capítulos que são, que abordam alguns temas. Ele tem uma certa ordem, apesar da gente poder ler o Livro dos Espíritos sem uma ordem. Por exemplo, eu quero saber sobre reencarnação, aí eu vou lá no final, tem aquele índice remissivo, eu vejo reencarnação, vai falar sobre reencarnação, a pergunta 185 a 247, e aí eu vou procurando de acordo com o assunto que eu quero. Mas, se não, ele tem uma sequência própria, de que se você começa a ler do início para o fim, ele tem uma parte introdutória extremamente interessante, para que vocês possam ler, que fala como o mundo espiritual ele é concebido, tá? Então, aqui, 1857, então a gente tem que pensar que em 1857 estava no período ainda das guerras napoleônicas lá na Europa, né? Eles estavam ainda começando a parte também aí da Revolução Francesa. Então, é sempre interessante a gente pensar de que quando surgiram esses livros... O quê? Sim, tá aparecendo, Wagner. Tá aparecendo. Tela cheia. Tá bom, melhor. Isso, eu tô aí nessa página, Wagner, obrigada. Ficou melhor, agora até eu vejo vocês. Tá bom. E a intenção do mundo espiritual se apresentar dessa forma foi que a gente tem que pensar que a ciência naquela época também ela era ainda muito concreta, não que ela não seja hoje, que ela continua, né, baseado sempre em fenômenos, mas naquela época não tinha essa questão de tecnologia. Para você ter uma ideia, ele escreveu à luz de velas, porque não existia nem energia elétrica. Então, é interessante a gente pensar nesse contexto do porquê
é que foi escolhido esse momento. Então, esse momento, eles estavam, a Europa, que era o berço da civilização, vamos pensar assim, onde tudo acontecia, que as Américas estavam sendo ainda dominadas, colonizadas, então já existia a Ásia com toda a cultura dela, toda a filosofia, a África também, mas a gente sabia que naquela época a Europa era o centro de poder econômico do planeta e de muita de cultura e dessas outras questões. Então, escolheram a França, estavam acabando, escolheram o que eu falo é o mundo espiritual, que tudo isso tem uma ordem, tem um porquê, né? Porque estava nesse período que eles estavam saindo dessa época, trazendo o iluminismo, então tinham muitos pintores, escultores, filósofos, todos estavam num grande questionamento sobre tudo. Só que ainda existia aquela, entre aspas, ignorância, para se entender, se eles começassem a falar sobre o mundo espiritual sem que ele realmente fosse comprovado, as pessoas iriam achar que ou era bruxaria, ou era charlatanismo, ou eram outras coisas. E o próprio Allan Kardec, quando foi chamado para pesquisar sobre as mesas girantes, que era um fenômeno que estava acontecendo ali em vários lugares da França, ele também achou que era charlatanismo, e ele foi investigar, a convite também de um amigo dele, né, que também era ligado às ciências, à pesquisa e tudo mais, e aí ele começou a ver que existiam coisas sérias e coisas não tão sérias, né, mas que dentro dessas coisas sérias, ele começou a analisar essas cartas psicografadas em algumas mesas mediúnicas que já existiam, né, de pessoas que trabalhavam com seriedade a questão dos espíritos, e aí que começou. Então, aí começou esse interesse dele, e ele começou a formular perguntas, e ele começou a desenvolver um sistema para comprovar que o que ele estava perguntando, realmente a resposta, ela batia uma com a outra. Então, por exemplo, ele mandava uma mesma pergunta para um médium num lugar, mandava essa pergunta para outro médium, mandava uma pergunta para outro médium, que eles não se conheciam entre eles, e a resposta era exatamente igual. Então, com isso, ele foi entendendo que havia algo muito maior do que o materialismo que imperava na época na Europa e na França, tá? Então, só para vocês terem um recorte aí. Então, o Livro dos Espíritos, ele é esse marco inicial, que foi em 1857, com 1.019 perguntas, estruturado em 4 partes. Bom, pode passar, Wagner, por favor. Aí, acho que você passou 2. Isso. Como eu falei, ele tem uma parte introdutória que é muito interessante, quem tiver interesse de ler, que fala que trata desses aspectos científicos, filosóficos e religiosos da doutrina. Então, a gente não fala que o espiritismo é uma religião, ele é uma doutrina que tem essa tríade, ele tem todo o lado científico que explica os fenômenos, ele tem o lado filosófico que traz as perguntas do propósito da vida, então, por que eu estou aqui, por que eu vim, para onde eu vou, e trabalha a questão religiosa, principalmente com o evangelho de Jesus Cristo, trazendo toda a parte moral e verdadeira do cristianismo, que aí é o amor ao próximo, e que tudo isso que a gente também vai trabalhando ao longo do curso, tá? Essa edição definitiva, porque ela teve acréscimos, a inicial tinham menos perguntas, acho que era 800 e pouco, e depois acrescentou mais. Então, o primeiro livro fala, como se fosse o primeiro capítulo, né, mas eles chamam de livro primeiro, trata das causas primeiras, ou seja, como que surgiram. O livro segundo, o mundo espiritual ou dos espíritos. O livro terceiro, as leis morais, e o livro quarto, as esperanças e consolações. Tá bom? Pode passar. Aí, em 1861, então você vê que foi muito rápido de um para o outro, surge o livro dos médiuns. Então, o livro dos médiuns, ele vai reunir, principalmente, essa parte da teoria
de todas essas manifestações mediúnicas, de todo um aparato fisiológico que o médium tem, como funciona esse intercâmbio entre um médium encarnado e um desencarnado, como que acontece todo esse processo, que às vezes a gente ainda sente bastante dificuldade em entender, mas que ele tenta trazer com mais clareza, explicando como são esse funcionamento, tá? E aí, ainda na parte final, tem esse vocabulário básico espírita. Então, por exemplo, reencarnação, que a gente fala, fluido magnético, fluido vital, são palavras que vocês vão escutar ao longo de todo o curso, várias e várias vezes, e que lá consta como esse vocabulário básico espírita, tá? E aí ele fala que o melhor é que a gente conheça bem esses mecanismos entre a vida material e espiritual, porque nós somos matéria e espírito, tá bom? Três anos depois, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, ele vai trabalhar basicamente algumas passagens de Cristo, baseados na Bíblia. Então, foi tirado do Evangelho, foi selecionado algumas passagens do Evangelho, só que é feita uma releitura sob a visão espírita. Então, vai explicar aquela passagem que está na Bíblia, só que exatamente o que isso queria dizer, porque a gente sabe que Jesus, ele falava sobre parábolas, né, com parábolas, para justamente que as pessoas pudessem entender naquela época, 2000 anos atrás, o que ele queria dizer com aquilo, porque as pessoas ainda eram muito rudes quanto ao conhecimento, né? Trabalha bem a questão moral, então essa parte da moralidade, e os fundamentos, então todos os fundamentos básicos e originais do cristianismo, tá bom? Que tem a ver com o espiritismo. Tudo bem até aqui, gente? Sim? É só uma apresentação hoje mais básica mesmo. Pode passar. Ah, já mudou. Então tá. Desculpa, eu não percebi. Demorou um pouquinho para mudar para mim. Então ele fala sobre esse ensino moral do Cristo para pessoas de qualquer crença, desenvolvidos pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec. Então, é um código de moral universal, sem distinção de culto. Quando a gente começa a observar e ler com atenção todas as passagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, não importa se a pessoa é cristã, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é umbandista, se ela não tem nenhuma religião definida, isso não importa. Por quê? Porque é um código universal, e é um código universal que ele está relacionado aos valores da própria sobrevivência da humanidade. Então, são coisas que a humanidade não conseguiria sobreviver se não tivesse minimamente aquilo que é propagado nas palavras do Evangelho. Então, tem muita coisa de autoconhecimento. Então, quando a gente vai ler e traz coisas sobre, por exemplo, a vaidade, o orgulho, que fazem a gente olhar para dentro da gente. Tem passagens que são exemplo do que nos apoiam, às vezes, em nossas decisões e nossas escolhas. E é um livro que eu falo, ele também é interessante de se ler, muitas vezes aleatoriamente, que eu falo, e que, na verdade, nada é aleatório. Quando a gente abre uma página qualquer do Evangelho, é porque era aquela página que a gente precisava ouvir naquele momento e pensar e estudar sobre aquele momento. Assim como o Livro dos Espíritos, também não é um livro para a gente ler numa tacada só, como quando a gente pega, por exemplo, o Nosso Lar, do Francisco Xavier, ou do Chico Xavier, ou qualquer um outro, que você consegue ir lendo. O Livro dos Espíritos e tanto o Evangelho, eu falo que é um livro que a gente tem que degustar, a gente tem que saborear aos poucos, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente lê um pedaço, a gente pensa na gente, a gente pensa na nossa vida, a gente pensa ao nosso redor,
tenta entender aquilo, trazer aquilo compreendido para dentro da gente, para ir para um próximo passo. Então, as matérias contidas nos evangelhos podem se dividir em 5 partes. Então, os atos comuns da vida do Cristo, então, que eram coisas que ele fazia no dia a dia dele. Fala sobre os milagres realizados, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas. Então, o que a igreja católica, e não só a católica, mas outras também, o que elas pegaram para fundamentar os dogmas que preservam aquela religião, e principalmente o ensino moral, tá? Pode passar, por favor. Aí em 65, vocês estão vendo que é de pouquinho em pouquinho tempo, aí você fica imaginando que 3 anos para ele organizar as perguntas, receber as respostas através de psicografias, compilar todos os dados, bater todos os dados. Então, assim, ele trabalhava incansavelmente, né? E quem conseguiu assistir o filme dele, que eu recomendo, do Allan Kardec, percebe o quanto tudo era difícil, porque ele também tinha todas as questões pessoais dele para resolver, de dar aula, de se manter financeiramente. Então, ele tinha uma série de questões também, e que mesmo assim ele conseguiu, num curto espaço de tempo, organizar toda essa codificação. Então, do céu ao inferno. Então, o principal objetivo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, demonstrando a imortalidade do espírito e a condição na qual estará no mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos. Então, ele vai desmistificando também essa coisa de céu e inferno, né, que eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. E a gente vai vendo que o plano espiritual não existe propriamente o céu e o inferno, mas são vários planos de acordo com a nossa consciência, a nossa evolução, tá? Uns menos evoluídos e uns mais evoluídos. Aí ele se divide em 2 partes. Então, a primeira estabelece esse exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Então, ele vai falar um pouquinho, Wagner, se você quiser me completando, você fala, tá bom? Ele vai falar um pouquinho sobre essa vida após a morte. Então, por exemplo, para a Igreja Católica, eles acreditam que a gente, quando a gente morre, a gente ressuscita, mas a gente vai acordar num outro plano, e que só que a gente não volta, a gente não reencarna. Então, cada religião vê essa questão da morte de um jeito, e ele vai tentando estabelecendo essas relações, tentando explicar sobre a visão da doutrina espírita. Tá? Então, ele compara essas doutrinas religiosas sobre a vida após a morte, ele mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos, o porquê de existir isso, porque muitas vezes traz essa dúvida para nós, quanto seres humanos, por que de repente morre tanta gente, caiu um avião, morreu tanto, por que tem crianças que estão sofrendo, já nascem com uma série de questões, a gente pensando hoje até na própria guerra, né, da Ucrânia e da Rússia, como que tantas pessoas estão morrendo num curto espaço de tempo e passando por tanto sofrimento. Então, ele traz algumas dessas questões de explicações, o porquê disso, tá? Aí, continuando, acidentes coletivos, fala. Sim.
e que tudo isso tem uma lógica, né? Que nada é ilógico, nada na verdade é acaso. Tudo tem um porquê de acontecer. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. E é isso mesmo que o Wagner falou, né? Então essas palavras, anjo, céu, demônio, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, proibição sobre a evocação dos mortos, então que não podia se evocar os mortos. Então você falar com espíritos era como se você estivesse evocando a morte, né? Então uma pessoa voltar do outro lado para vir falar com você, era como se você estivesse fazendo uma evocação. E sobre isso também das penas eternas, quer dizer, então se você fez alguma coisa errada aqui, vamos supor que você matou, que você carregaria essa pena eterna, né, para você, e aí a gente percebe que não é assim, que as coisas não são assim, né, e a gente vai entendendo aos poucos, nenhuma pena é eterna, tudo você pode em algum momento pagar, né, na verdade pagar não é superar, arrepender, entender, diminuir esse prejuízo, se conciliar com a outra pessoa a quem você prejudicou, tá? E a segunda parte, ela é resultante desse trabalho prático, então que mostra exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. Então, são depoimentos de criminosos, de arrependidos, de espíritos endurecidos, de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, em expiação terrestre. Então, nessa parte, a gente ouvindo as histórias, vendo esses relatos, a gente vai começando a entender a trajetória deles e trazendo isso para a nossa trajetória ou para a trajetória de pessoas próximas a gente, que a gente começa a entender, às vezes, por que aquela pessoa é assim, por que outra pessoa na mesma situação age de forma diferente. Então, tudo isso vai sendo para a gente entendendo. Pode passar, vai. E a Gênese, então, foi em 68. Ela é composta de 3 partes, né? A primeira parte da Gênese fala da formação dos mundos, então a palavra Gênese vem disso, da origem. Dessa formação dos mundos, da criação dos seres, então como que surgiu, e aí também, se a gente vai fazendo uma comparação com o que a Bíblia apresenta, e que sempre foi apresentado para todos nós, através da história, né, que fala, primeiro fez o mundo em 7 dias, e aí depois disso, né, que veio o homem, e aí a mulher feita da costela do Adão, e que eram só essas 2 pessoas, e tiveram 2 filhos, homens, e aí a gente fica se perguntando, mas como que uma família, e ainda com 2 filhos homens, e que depois eles se mataram, né, um matou o outro, como que povoou o nosso planeta? Então, se a gente vai usando a nossa razão, que é o que o Espiritismo traz, para que a gente tenha essa fé raciocinada, quer dizer, eu vou utilizando a razão para entender se aquilo que estão me falando, ou se o que eu estou lendo, faz sentido ou não. Então, é uma das questões que o Espiritismo traz muito, e ele vai trazendo isso de outra forma, com uma releitura, e que, na verdade, quando a gente pensa, quando o Velho Testamento foi escrito, que foi antes de Cristo, pensa a concepção de mundo que as pessoas tinham naquela época, né? Então, mal sabiam o que era um planeta. Então, a gente tem que fazer essa releitura, entendendo hoje o que aquelas pessoas concebiam de mundo e tudo mais para escrever daquela forma. Então, o Espiritismo traz essa releitura que é super interessante, falando da formação dos mundos, da criação dos seres, então quais que vieram primeiro ao planeta e depois, analisa a origem do planeta Terra, e sempre isso, de forma coerente, fugindo dessas interpretações mágicas e misteriosas da criação do mundo. Aí na segunda... Oi, fala. E principalmente que se a gente pensa que o Espiritismo, ele tem o alicerce da ciência, é ciência, religião e filosofia, então ele vai tentar trazer, através da ciência, uma releitura disso tudo,
né? Então, eu acho que isso que é bacana no Espiritismo, que ele tenta colocar de uma forma explicativa, né, para a gente, não apenas como um dogma que você repete sem saber o que você está repetindo. Então, isso que é bacana e que a gente vai ter oportunidade ao longo do curso de ir conhecendo, não todas as obras nem na sua profundidade, mas pelo menos um pouquinho de cada uma delas, para que cada um depois possa por si só também, se tiver interesse, seguir em frente, tá? A segunda parte, então, fala da questão dos milagres. Que são os milagres? Será que milagres são milagres? Ou os milagres são porque também as pessoas naquela época não tinham esse entendimento? Então, explicando a natureza dos fluidos, desses fatos extraordinários contidos no Evangelho dos Milagres, onde se discute sobre o que pode ser considerado milagre e se explica à luz da doutrina espírita os muitos milagres feitos por Jesus. Então, como que era feito isso? Que poder era esse que ele tinha, esse magnetismo, esse poder de cura, tá? E a terceira parte explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. Então, a gente sabe que tem muitos médiums que têm essas previsões. Olha, eu tô vendo que vai acontecer um acidente assim, 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 tá? Só que essa parte, ele enfoca as predições do Evangelho. Então, sinais dos tempos, da geração nova, que marcará um novo tempo na Terra, com a prática da justiça, da paz e da fraternidade, que é o que também a gente fala que o planeta Terra está, que ele é um planeta de provas e expiações, mas que a gente está caminhando para se tornar um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração, ele ainda não é um planeta super bom, porque a palavra regenerar já está falando isso, você tem que curar. Então, quando eu estou fazendo uma regeneração, é porque eu estou curando muitas coisas, mas a gente já está começando a entrar nesse movimento, tanto de autocura nossos, quanto em termos de humanidade. São 18 capítulos e tem como base essa imutabilidade grandiosa das leis divinas, porque as leis divinas, elas não mudam, elas são atemporais e a gente fala que elas são atemporais e, não sei se existe essa palavra, eu vou inventar ela agora, alocais, quer dizer, ela não tem um local, qualquer local serviria para as leis divinas, tá? Qualquer país, qualquer nação, qualquer povo, as leis divinas são mutáveis e universais, isso. Já acabou. São as 5 obras básicas, então, mas, além das obras básicas que a gente trabalha no curso, a gente vai ter toda essa leitura do Chico Xavier também. Então, o Chico, o que o Chico fez em suas obras? Então, o Livro dos Espíritos mostra o que é o mundo espiritual. Ele vai te falar o que é isso, o que é aquilo. E o Chico, ele conta como é o mundo espiritual. E ele conta de um jeito já realmente com espíritos, com encarnados, com desencarnados, ele vai contando como é. Então é bom porque a gente vai lendo uma obra que conta como é aquilo que a gente aprendeu o que é, que a gente veio discutindo o que é. Então no curso a gente vai fazendo todo esse trabalho de paralelo entre um livro e outro, tá certo? Mas basicamente vão ser essas 5 obras que a gente vai trabalhar, não só no básico 1, no básico 1 a gente vai trabalhar o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo. No básico 2 a gente começa a trabalhar um pouco mais os outros livros, no mediúnico também a gente vai trabalhando mais o livro dos médiuns, de acordo com o que a gente vai aprendendo e desenvolvendo. Bom, gente, a aula está até acabando bem mais cedo, porque era uma aula curta, que é uma aula destinada mesmo à apresentação e ao nosso conhecimento. A aula de hoje não tem a parte B, mas a gente está aqui aberto para comentários, perguntas, o que vocês quiserem perguntar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum desses livros, pelo menos alguma partezinha, se teve alguém que nunca leu. Eu, pelo menos, o Gênesis, eu li muito pouco do Gênesis. É um livro que sempre eu coloco para ler e eu acabo, dos 5 livros, para mim, é o menos lido.
E é isso, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Tá sem som ainda. Pode falar, agora abriu. Tá ouvindo? Abriu? Sim. Vocês têm audiolivros para mandar no grupo para a gente, ou só a gente entrar no YouTube mesmo e ouvir? Ou se vocês têm para compartilhar? Então, os audiolivros que nós temos, que a gente tem conhecimento, né, porque de repente também vocês podem descobrir um que a gente também não conhece. São muito mais nas obras do Chico. Eu não sei se tem audiolivro do Livro dos Espíritos ou do Evangelho. A gente pode dar uma pesquisada e se a gente achar alguma coisa, a gente publica para vocês no grupo. Todos os que a gente tiverem que forem ser trabalhados naquele semestre, tá? Porque a gente não vai passar todos para vocês, porque tem leituras que são dos próximos semestres. Aqui, a minha gata aparecendo aqui, ela fica, ó, agora é só o rabo dela aparecendo aqui. É porque ela quer atenção agora, porque eu não dei atenção para ela desde a hora que eu cheguei, então gato é assim, né? Igual o filho que já está no colo, né, que já está querendo atenção. Então, eu procurei também audiolivro e não tem. Só o segundo Espiritismo só. Das obras básicas, né? Eu vou dar uma pesquisada. Se a gente encontrar alguma coisa, a gente publica no grupo do WhatsApp para vocês. Todos vocês deram e-mail, passaram e-mail para a Salete, tá bom? Porque só vai ter acesso a esses vídeos os e-mails listados, tá bom? Para que ele não seja público, que ele não possa ser compartilhado, né? Enfim. Sim. Carla, eu não cheguei a passar o e-mail, eu mando para você ou para a Salete? Ou se você quiser, você pode pôr até no grupo, ou me manda no particular mesmo. Não, se puder colocar no grupo, eu coloco sem problema. Pode colocar no grupo, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom. No nosso grupo do WhatsApp. Uhum. Vocês têm alguma dúvida sobre o curso, sobre a aula de hoje, que foi uma apresentação rápida? Só uma dúvida que eu até perguntei no grupo hoje, e eu queria saber se é para a gente estar estudando aqui estudo, né? É para a gente estar estudando. Não, aquele livro é o livro básico do curso. Então, aquele livro é onde a gente vai apoiar todos os slides. Sim. Então, assim, o que a gente vai apresentar na aula é o que está lá. Então, se entendi. você quiser ler depois, que às vezes você quer retomar alguma coisa, mas não precisa a obrigatoriedade da leitura desse livro, porque é o que a gente vai trabalhar com vocês, Tudo que vai trabalhar, né? capítulo a capítulo, tá bom? Entendi. E o que tiver que fazer leitura mesmo, aí a gente vai compartilhando com vocês. Olha, isso aqui tem que tá ler, bom. tá bom? Mas se não, não. Por enquanto é só o Sinal Verde, que é um livrinho bem pequenininho e bem gostoso, que vocês têm até o final de novembro para ler. Então tem bastante tempo ainda. Sinal Verde, né? Chama Sinal Verde. Tá bom. E esse eu acho que tem PDF, é o que eu te falei que são mensagens curtas. Sim. Ah, ok. Queriam perguntar, falar mais alguma coisa? Não? Wagner, você quer fazer? Oi, fala. Não, só a respeito dos livros, né, que teve gente que falou se teria em audiobook, né, na verdade, os livros em PDF, no Acrobat, eu consegui, não sei se com todos eles são, mas alguns dos livros que eu fiz do Básico 1, tinha função na própria Acrobat para você ouvir, em vez de você ler. Então, ele funciona como audiobook no próprio Acrobat. Tá, eu acho que a gente podia, então, ver, Wagner, como funciona direitinho e fazer um tutorialzinho para explicar para as pessoas como utiliza esse recurso de leitura, que eu acho que é aquele de acessibilidade que você tem que habilitar no computador, né?
Uhum. Tá vendo? Ela pondo a pata na minha cara. Você quer participar, você, da aula também? Tá vendo que eu tenho... Ah, chama Sofia, essa aqui é a Sofia. Ela é a Sofia, Sofia. Ó, Sofia, ela é a Sofia, sua charazinha, viu? O gato. Sim. A gente só vai... Não vai poder falar que tá atrasado, que pegou trânsito, para chegar no centro. Apesar que eu hoje cheguei trânsito para chegar na minha casa, né? Então, tudo bem, tá tudo certo, né? A gente vai se adaptando aí. Mais alguém? Não? O Wagner quer fazer oração final? Tá. Graças a Deus. Bom, segunda-feira que vem às 7h30, que é o horário regular da aula, a gente normalmente dá uns 5 minutos aí de tolerância e a gente já começa, tá bom? Caso alguém não possa vir, aí avisa no chat, no grupo do WhatsApp, quer dizer, avisa no grupo do WhatsApp,